versículo para estudarmos mais um pouco da palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 26. Só que desta feita, começando a ler agora do versículo 36 ao 46. 36 ao 46. Mateus 26. Parece de propósito, mas não foi não. Agora que eu lembrei, tudo termina com 6. Diz a palavra de Deus. Prometo não tomar muito tempo, pois as horas passam muito rápido. Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos enquanto vou além. Fazer o quê? Orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e disse, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que ninguém entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne o quê? É fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. E eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partai-vos, eis que é chegado o quê? Eis que é chegado aquele que há de me trair. Louvado seja Deus. Queridos, uma palavra, eu creio que os irmãos todos já leram praticamente, se não leram, já ouviu outras pessoas a lerem. Mas nesta noite, querido, o Senhor nos traz mais uma vez a lembrança do nosso amado, querido Salvador Jesus Cristo, ainda com o seu ministério terreno, junto ainda com os seus discípulos, mas já próximo à sua partida, quando muitas vezes ele, junto aos discípulos, alertava-se a eles que era chegado a hora de partir. Sabemos nós que o Senhor Jesus, ele veio a esse mundo com um objetivo. E o objetivo em que ele veio a este mundo foi para resgatar uma humanidade perdida. Foi para resgatar uma humanidade que estava longe da presença de Deus.
Então ele estava de passagem. Ele estava apenas para cumprir o mandato do Pai, para cumprir a ordem do seu Pai, de vir à terra para resgatar uma humanidade que tinha se corrompido. Uma humanidade que tinha sido criada, formada para a glória de Deus. Mas, por conta da desobediência do homem, entrou-lhe o pecado no homem e agora estava todo distantes da glória de Deus. E quando Deus olhou para o mundo e que viu que todos estavam longe da glória de Deus, o Senhor Deus, ao seu coração, veio-lhe o desejo de resgatar essa humanidade que estava distanciada da sua presença. E foi quando ele negou-se a si mesmo, despindo-se da sua glória, tornou-se homem para morrer pelos nossos pecados. E estava agora este homem junto com os seus discípulos, e ele sempre avisava para eles que haveria um dia que iria partir. E quando ele dizia isso, os discípulos ficavam um tanto preocupados, os discípulos ficavam um tanto turbados. Aí quando já estava bem próximo a sua partida, a Bíblia diz que, no versículo 1 que nós lemos na leitura oficial, que diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde quer que preparemos a comida da Páscoa? Então já estavam preparando a comida para aquela grande festa. Uma festa costumeira a cada ano, aonde tinha a lembrança do resgate do povo de Deus do cativeiro, quando viviam os escravos. Mas agora estava Jesus com os seus discípulos e avisando a eles que era chegado a hora. E logo depois, no versículo 21 do mesmo capítulo, ele dizia: e enquanto ele comia, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Ele saberia que um dos seus discípulos era o traidor. E eu quero até dizer para você, querido, a Bíblia não relata, mas nós sabemos, porque Deus, ele é onisciente, onipresente e é onipotente. Ele sabia quem era o traidor. Não sabia? Não sabia? O que é que Deus não sabe? Ele já sabia quem era o traidor, mas ele não queria declarar abertamente. E quando ele dizia isso, e eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Imagina se eu chegasse para os meus companheiros, os obreiros, ou mesmo na nave da igreja, as minhas companheiras, os demais companheiros que aqui estão, e eu dissesse: um de vocês irão me trair. Aqueles sinceros de coração realmente iriam entristecer, assim como aconteceu com o discípulo fraco. Peraí, eu, pastor? Com certeza lhe surgiria essa pergunta: sou eu, pastor? O senhor está dizendo que eu vou me trair?
E foi assim que aconteceu com os discípulos. E ele respondendo disse: o que mete a mão comigo, o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. É por isso que eu falei que o Senhor Jesus sabia quem era o traidor. Sabia que ia ser traído por uns dos seus discípulos. Em verdade vos digo, o Filho do Homem veio como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que os traiu, e disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse o quê? Tu disseste. Foi como que já tivesse respondido. É você mesmo. Ele respondeu de uma maneira. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é muito sábio. Respondeu de uma maneira que nem deixou parecer ao traidor que ele estava dizendo que era ele que os traiu. Porque antes já tinha havido umas perguntas dos outros: sou eu? Quem será? E quando ele perguntou, ele falou: todos. Mas o Senhor Jesus, ele estava sempre avisando para os discípulos da sua morte. Mas ele não somente avisava da sua morte, mas também ele avisava que ao terceiro dia ele estava junto com eles de novo. Que ele não nos deixaria eles só, mas ele estava junto com eles. Mesmo já tendo enviado o Espírito Santo, porque foi uma promessa que ele fez que quando ele fosse subir, ele enviaria o Consolador para que ficasse convosco para sempre. Isso, querido. Aleluia! Mas o que me chama muito a atenção, querido, é quando era chegado este momento de agonia, momento de aflição, momento de dor. Porque nenhum homem que está vivo, nenhuma mulher que está viva, sabendo as que vai morrer amanhã ou daqui a alguns dias, não lhe entristeça o coração. E Jesus era homem. Quando ele estava falando aqui, ele não estava falando como Deus, ele estava falando como um homem, assim como nós somos. E ele declarando que estava à beira da morte. E logo ele disse: eu preciso me encher do meu Pai. Eu preciso falar com meu Pai. Eu preciso contar para ele a minha tristeza. Eu preciso contar para ele a angústia que estou sentindo dentro do meu coração. Porque todo homem se angustia-se, todo homem se entristece. E não foi diferente com Jesus. Nós lemos no versículo de número 37, 38. E então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Imagina quão grande era a angústia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estava passando naquele momento. E tudo isso, irmãos, o que é mais gratificante a nós, é que essa tristeza que ele estava passando, essa angústia que ele
nossa, não, era pelas nossas. Aleluia. O que ele estava passando era para nos resgatar da condenação eterna. A tristeza que ele trazia a ponto de reclamar para com os seus discípulos era por nossa conta, Aleluia. pelos nossos pecados. Imagina o homem passando pelas dificuldades com o Senhor Jesus. E quando alguém está passando por dificuldade, ele sempre procura alguém para dividir com ele, não é verdade? Procura um outro amigo para compartilhar, ou muitas vezes para desabafar, ou muitas vezes para lhe ajudar. Nós somos testemunha disso. Quantas vezes nós ouvimos na nave da igreja, ou mesmo eu mesmo, às vezes, quando estou passando por um problema, eu conto com vocês. E da mesma forma, vocês também contam comigo. Quantas vezes já chegou até a mim um aviso, pede oração por fulano, ou irmão, ora por mim. Não é desse jeito? Irmão, ora por mim que eu estou passando por um problema difícil. Não é isso que nós ouvimos? Eu estou passando por um momento que é somente Deus é quem tem o poder de resolver. Então eu que estou passando, logo eu corro para os pés do Pai pedir socorro a Ele. E eu conto que você vai comigo. Foi o que aconteceu com Jesus. E então chegou Jesus com ele em um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além, fazer o quê? Orar. A oração tem poder. É através da oração, irmão, que nós conseguimos vencer as adversidades. É através da oração que nós conseguimos nos encher do poder de Deus. É através da oração. Porque não foi diferente com Jesus. O nosso grande exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas irmãos, mas não foi muito tempo. E quando Jesus e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Foi quando ele disse para ele: então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui. Aí ele disse o quê? Vigiai comigo. Ele não levou o discípulo para dormir com ele, não, para vigiar. Glória a Deus. Para estar buscando ao Pai ao seu favor. Ele contou com o ombro amigo dos seus amigos, dos discípulos. Ele contava. E da mesma forma que os discípulos diziam que estavam com ele, naquele momento ele estava com ele. Não ia lhe deixar só. E eu começo a imaginar a angústia que o Senhor Jesus estava passando, a dor que ele estava passando, quando ele disse para o discípulo: vocês ficam aqui, eu vou ali orar a sós com o Pai. Há momento na nossa vida
que nós passamos por momentos assim, não é verdade? Há momentos que nós precisamos estar somente nós e o Pai. Mas ele disse assim como nós dizemos na igreja: irmão, ore por mim. É como se dizer: vigie comigo, para que Deus me dê essa vitória. E foi Jesus ali orar, pedir ao Pai as suas misericórdias. E quando o Senhor Jesus volta, que encontra o discípulo, achando que encontrar o discípulo vigiando, eles estavam fazendo o quê? Trazendo-nos para os nossos dias de hoje. Será que todos os pedidos de oração nós nos preocupamos e está orando por eles? Será que nós apenas não ouvimos, entrando no ouvido e saindo por outro, e quando nós chegamos no nosso lar, quando nós dobramos os nossos joelhos, costumeiro, para dizer: Senhor, me abençoa, que é a primeira coisa que nós fazemos quando nós dobramos o joelho, não é verdade? Nós lembramos de nós. Senhor, me abençoa, estou eu aqui. E de repente aquele irmão ou aquela irmã que pediu a oração, quem sabe ele não conseguiu dormir, porque ele estava triste, porque ele estava amargurado, porque o seu coração estava cheio de tristeza, assim como falou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que eu acho interessante, irmão, que ele antes já tinha avisado para o Pedro, não só para o Pedro, mas para todos os discípulos. No versículo de número 31 ele diz assim: então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Quer dizer, vamos ferir o pastor vai ser atingido, e as ovelhas vão ficar dispersas. Mas vê só: mas depois eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Ele estava dizendo: vamos ferir o pastor vai morrer, mas não vai permanecer morto não. Esse pastor não vai permanecer morto, ele vai ressuscitar. E depois que ele ressuscitar, eu vou voltar lá para a Galileia e ficar junto com vocês. O versículo falou: vou me apresentar diante de vocês. E de repente aparece o Pedro, todo aflito. Tem hora que eu penso que aquele Pedro era mais alagoano do que judeu. Quem? Eu vou me dispersar? De maneira nenhuma, Senhor. Eu vou estar contigo a todo momento. Jamais eu vou te deixar. Se tiver que morrer com você, eu vou morrer. Jesus tinha avisado para ele antes: Pedro, vai acontecer assim, assim. E Pedro se achou-se muito forte. Há momentos na nossa vida que nós nos achamos fortes demais. Mas aqui tem um conselho. Mas Pedro respondeu e disse: ainda que todos se escandalizem, em ti eu nunca me escandalizarei. Entrou o ego no Pedrão. Entrou o ego.
Será que muitas vezes nós não nos prostramos, nós não ficamos com esse ego afoito como Pedro não? Às vezes, quando nós sabemos de algo de alguém, a gente diz ele, aquele porque ele era fraco mesmo, mas eu não, eu estou firmado. Eu não vou cair de maneira nenhuma, eu sou o crente. Pensa no cabo crente, sou eu. Ele caiu porque ele é fraco. Porque ele é bom. Mas eu não, é assim como o Pedrão. Se os outros se escandalizarem, se os outros ficarem espertos, seria ele. Mas eu, Senhor. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante em 3 vezes, me negará, Pedro. Toma juízo. Tu não és ninguém não, Pedro. Toma juízo é meu, sabe? Mas vamos dizer que Jesus estava dizendo assim para ele: ô Pedro, tu é homem, tu é carne, a carne é fraca. Antes ele disse, o espírito é forte, mas a carne... E o Pedro não ouviu isso antes. E já estava todo arrogante, achando que era o bom bambam, achando que era o mais crente do que todo mundo. A ponto que ele disse, os outros podem até ficar dispersos, mas eu vou contigo. Eu estou contigo. E disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer. Olha lá, que camarada corajoso. Morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o quê? Disseram mesmo. Já que Pedro não nega, mas também ninguém nega aqui. Está todo mundo corajoso. Todos nós somos fortes aqui. Queridos, forte só é um que é Deus. Nós nos permanecemos firmados pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. Se não fosse o nosso Senhor Jesus Cristo, o que seríamos de nós, irmãos? E logo de repente, as horas têm passado muito rápido. Glória a Deus. Se eu pudesse parar esse relógio, eu parava ele pelo menos umas 2 horas. Aí de repente, se passou-se já adiantando, quando estavam eles ainda falando de algumas coisas, e estando eles ainda falando, e eis que chegou Judas, e um dos 12 com ele, grande multidão com espada e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes, dos anciões, dos povos. E o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo, o que eu beijar, esse prendei. E logo aproximando-se de Jesus, disse-lhe, eu te saldo, Rabi. Da mesma forma que ele falou, Rabi, sou eu o traidor? Quando Jesus disse para ele, por isso. E ele chegou agora traído já. A Jesus disse, eu te salvo. E o beijou. E Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que veio? Irmão, que lindo é o amor de Jesus. Jesus conhecendo que o Judas era o traidor, sabendo que estava traído. Eu quero só fazer uma comparação com você, irmão Simão. Pode fazer, Simão? Não é verdade, é uma comparação. Eu sabendo que o irmão Simão vai me trair, é o meu traidor. Aí eu chego para ele e ainda digo assim, amigo, é difícil, né?
É difícil. Mas Jesus dizia para Pedro: amigo, que amor glorioso, que amor lindo é o amor de Jesus. Quando ele declarando ali: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e prenderam. Queridos, tinha muita coisa para falar ainda aqui, mas eu vou adiantar um tempo. E de repente foi Jesus preso, foi conduzido diante de Caifás, dos escribas, dos anciãos, que estavam todos lá no sinédrio, esperando a chegada do preso, do prisioneiro Jesus Cristo. E os que prenderam Jesus conduziam-se à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguia como? De longe, irmão. Aquele seguidor que era bem de pertinho, que estava comendo com Jesus, agora estava seguindo lá de longe. Como nós estamos seguindo a Jesus? De perto ou de longe? Será que nós estamos seguindo Jesus de perto? Ou nós estamos olhando só de longe para a cruz do Calvário? Aleluia, glória a Deus. Até os pais do sumo sacerdote, e a entrada assentou-se entre o criado para ver o fim, lá de longe. E eram, ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciões, e todos os conselhos buscavam falso testemunho contra Jesus. Eles procuravam de toda maneira acusar Jesus de alguma coisa. E eles, não achando do que acusá-los, tendo procurado acusações contra o nosso Senhor Jesus Cristo, não encontrando, mas a ponto que quiseram acusar apenas porque ele dizia que era o rei dos judeus, porque ele dizia que durante 3 dias ele edificaria aquilo que foi destruído. E quando ele estava perante essas autoridades da época, e disseram a esse que disse: eu posso derribar o templo de Deus e o reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse-lhe: não podereis coisa algumas aos que este depõem contra ti. E Jesus, porém, guardava em silêncio. E o insistindo-se o sumo sacerdote disse-lhe: conjure-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: tu disse. Digo-vos, porém, que verei em breve o Filho do Homem assentar-se à direita do
E de repente, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que os precisamos ainda de testemunha. Que testemunha precisamos mais? Há um homem levantando blasfêmia. Para ele era blasfêmia, porque eles não acreditavam. Não acreditavam de maneira nenhuma. Quem vos parece? Ele respondendo, disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe o rosto-lhe e davam-lhe murro, e outros bofetavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? E Jesus em silêncio, calado. E a ponto de que Jesus chegou ao determinado julgamento. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio. Aproximando-se dele uma criada e disse: tu também estava com Jesus, o Galileu? Fez uma pergunta para ele. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei nem o que diz. Não sei nem o que diz. Irmão, aquele homem que há pouco tempo era corajoso, que morria com Jesus, que jamais negava Jesus, estava com Jesus para todos. Agora, eu nem conheço ele. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Como que diz: eu estou aqui porque está todo mundo, nunca nem vi. Mais uma vez o Pedrão negando a Jesus. Aí nós dizemos: meio capítulo fraco. E nós, será que não temos negado a Jesus? Como, pastor? Eu neguei Jesus, ninguém nunca me perguntou nada. Será que nós testemunhamos na rua que somos filhos de Jesus? Será que aonde nós passamos, alguém pode dizer de nós: este é filho de Deus? Será que quando nós estamos na rua, nós parecemos com o filho de Deus? Ou negamos a Jesus como nosso Salvador, como nosso Pai? Ou negamos que somos seguidores dele? Com as nossas atitudes, com a nossa maneira de proceder diante de toda a sociedade, será que nós não negamos a Jesus? Irmão, o Pedrão mesmo negando a Jesus, mas ainda se fazia conhecido. E nós temos feito conhecido que somos filhos de Deus. Alguém pode olhar para nós aqui dentro da igreja, não pensa, todo mundo bonitinho, todo mundo santinho. Eu quero saber, eu quero ver a luz brilhar nas trevas, não no meio da luz. Glória a Deus. A luz brilhando já onde tem luz é fácil demais. É perto de luz. Eu quero ver a minha luz brilhar na escuridão. Eu quero ver a minha luz brilhar no mundo, aonde eu passo, aonde eu vou, aonde eu trabalho. Se alguém pode dizer: esse homem é diferente. Se você, quando passar, alguém pode dizer: essa
essa mulher, ela é diferente. A Bíblia conta de um certo homem que ele sempre passava por uma estrada e ele não passava gritando assim: ó, eu sou um verdadeiro servo de Deus, eu sou um servidor de Deus. Ele não passava gritando, não. Ele só passava. Quem sabe cumprimentava com um bom dia ou com uma boa tarde. Quem sabe? A Bíblia não fala, imaginação minha. Mas ele era visto por uma mulher e pelo marido dela também. Pelos que ali habitavam, aquele homem era visto. A Bíblia relata só dessa pessoa, porque foi a que a Bíblia relatou, mas com certeza no caminho muitas pessoas já tinham percebido a diferença daquele homem. Aí um dia ela chegou para o marido dela e falou: olha, eu tenho observado que esse homem que passa aqui de frente de casa, ele é o quê? Um santo homem de Deus. Eu tenho observado. Será como que alguém tem nos observado? Como um santo homem de Deus, como uma santa mulher de Deus? O Pedrão negando a Jesus, mas alguém olhou para ele e falou: alguma coisa está errada, você é diferente. Você é diferente, você parece com ele, rapaz. Até o seu linguajar é diferente. Oh, glória a Deus. Você pronuncia como ele pronuncia. E ele dizendo: eu nem conheço. Mas até aí ele ainda estava aparecendo com Jesus. Uma certa vez eu ouvi um testemunho. Eu ouvi. Eu não conheço as pessoas. Eu apenas ouvi. Entende? Tinha um pastor que, de tanta luta que ele passou, ele disse: daqui para frente eu não quero ser mais crente e menos pastor. E era um belo sábado como hoje. E ele disse: agora eu vou voltar para os forró daqueles que eu gostava antigamente. E procurou o forró dos mais depravados, onde tinha tudo quanto lhe oferecia para o prazer da carne. E quando ele estava lá procurando alguém, logo lá ele observou e viu uma mocinha toda lá cheinha de coisas. E ele fez para ela. E quando ela olhou assim, quase caiu para trás. Ele disse: meu pastor, até aqui você veio me buscar, meu pastor, isso é que é amor. Aí quando ele olhou, era uma desviada da igreja dele. Aí ela disse, quando ela disse isso, ele pensou: e agora? Ele disse: foi mesmo, eu vim te buscar, vamos para casa, volte para a casa do Senhor Jesus. Aí ele disse: eu já vi que nem para desviar eu não presto mais. Nós nem para desviarmos nós não prestamos mais. Depois que nós aceitamos Jesus, o Pedrão estava praticamente desviado, mas alguém estava dizendo ele: ei, você está diferente, rapaz. Você está parecendo com o homem lá. E ele dizia: não, gente, não vai estar assim. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você foi lavrada. Você foi lavado pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fomos lavados através do sangue de Jesus Cristo. Existe uma marca em nossas vidas. O sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Aquela mesma marca que era colocada apenas com sangue de animal nos umbrais da porta, simbolizando como uma segurança
hoje o sangue de Jesus Cristo derramado sobre a nossa vida, para que jamais nós venhamos ser tentados e cedendo à tentação, porque nós somos lavados no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando alguém nos olhar, alguém possa dizer: esse homem é diferente, essa mulher é diferente. Então pense consigo mesmo, examine-se a si mesmo. Será que eu não estou como o Pedrão, negando a ele? Será que eu estou testemunhando quando alguém vem perguntar para mim: você é crente? Ou será que nós não estamos fazendo diferença no meio da escuridão? Ou será que nós passamos na rua e ninguém nem percebe que passou o crente? Você já imaginou isso, irmão? Você passar na rua e alguém nem perceber que passou o crente? Você passar no meio de uma grande multidão e ninguém perceber que passou o crente ali? Se assim nós estivermos prostrando dessa maneira, nos portando dessa maneira, nós estamos negando o nosso Deus. Nós estamos negligenciando aquilo que temos recebido do nosso Deus. Queridos e queridas, nós somos a luz do mundo. E nós somos o sal da terra. A palavra de Deus diz que não se pode acender uma candeia e pôr debaixo do velador. Não é assim? Outra diz barqueiro. Alguma outra tradução diz da mesa. Mas ela é posta em cima para que dê a claridade ao recinto aonde está. Aonde você está sendo colocado? Aonde eu estou sendo colocado? Debaixo do arqueiro para nos escondermos? Vocês já observaram que até para esconder luz é difícil? Se você acender uma luz, mesmo você pondo no lugar fechado, aparece alguma fresta daquele lugar e você percebe que ali tem luz. Não tem como esconder luz, a não ser que a luz esteja apagada, a não ser que tenha lhe faltado o conteúdo para manter-lhe a luz acesa. E esse conteúdo se chama o óleo, que é a unção de Deus na sua vida. Glória a Deus. Eu lembro-me muito bem, ainda quando era criança, morando no interior, a nossa luz era de candeeiro. Quem conhece isso, candeeiro? Eu. Muitas pessoas não conhecem, mas muita gente conhece. Exatamente, era acesa com querosene. Se era colocado naquele botijãozinho o querosene para dar claridade. E quando ele estava cheia de querosene, com um pavio novo, a claridade era boa. Como é que está o nosso pavio? Como é que está o nosso depósito? Tem azeite? Tem querosene para manter acesa? Ou já está se apagando? Mas, irmão, de repente aquela lâmpada começava a acabar o querosene. Porque pode acabar o querosene, sabia? Pode-se acabar o querosene. O querosene ele não se acaba se você ficar mantendo ele. Sempre mantendo. E como nós mantemos o querosene? Jesus chamou o discípulo. Vamos lá manter o querosene. Não foi isso?
Será que nós não estamos dormindo mais do que orando? Quem sabe nós estamos dormindo mais do que orando? Quem sabe o nosso azeite está se acabando? A Bíblia conta uma parábola sobre as 10 virgens. E elas eram 20, irmão. Todas eram 20. As 10, não era só 5 não. Só que 5 eram prudentes. Prudente é aquela que está sempre regando o azeite, não deixando-lhe acabar. É aquela que sempre tem com reserva azeite, para que na hora das adversidades não venham lhe pegar de surpresa. A ponto de não encontrarmos nem lugar mais para meter. E então, irmãos, voltando ao querosene de quando eu era pequeno, eu lembro-me que quando aquele querosene estava acabando, aquela tocha do pavio começava a criar umas folhas, e aquilo começava a fumaçar nos nossos olhos, e aquilo ardia. Será que o meu pavio não está ardendo nos olhos de quem me vê? Será que a claridade da minha luz não está ardendo, não está perturbando a quem me vê? É momento de exame para a nossa vida. Nós estamos diante de uma mesa aonde tem um pão fabricado por homens, vinhos fabricado em uma fábrica por homens também. Mas a partir do momento, irmão, que logo a pouco nós vamos orar, apresentando a Deus esses dois elementos, ele se torna a semelhança do corpo de Jesus Cristo, sofrido ali na cruz, no Calvário, pelos nossos pecados. E esse cálice vai ser em forma do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós ali na cruz do Calvário. Do nosso Senhor e Salvador Jesus. É por isso que o Paulo, quando ele ensinou os irmãos lá de Corinto, ele disse: examine-se, pois, o homem em si mesmo. Ele estava dizendo: não deixe de examinar-se, não, para que não venha ser condenado. Para que não venha ser condenado. Examine-se, pois, o homem em si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. E ele diz: porque o que come e bebe indignamente é o que? Incapaz. Ele disse: come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Isso aqui é o corpo do Senhor. É a forma do corpo do Senhor Jesus. É por isso que nós devemos, queridos e queridas, examinarmos nossa consciência. Eu sempre disse, e vou continuar dizendo, eu não posso examinar ninguém. Jamais eu vou sair na rua examinando nenhum crente aqui do Planalto, e nem caminho. Eu não consigo examinar nem a minha filha que mora comigo, a minha esposa que mora comigo. Não. Eu tenho que examinar a mim mesmo. Aleluia. E você, a você mesmo. Aleluia. Quando eu partir para a eternidade, vai chegar eu e a minha esposa diante de Deus para a prestação de conta? Não. Vai chegar quem? O bobo aqui. Então não examine-se não, para ver onde é que vai parar. Então o autoexame é seu. O autoexame é meu. Posso pegar? Posso tomar?
E a Bíblia diz que naquela época haveria muitos fracos e doentes. E havia muitos como se tivessem dormido. Muitos que dormem. Queridos, que nós possamos estarmos agora Glória a Deus. pronto para participarmos do momento tão importante na vida do crente, na vida do salvo em Cristo Jesus, que é o momento da Santa Ceia, que é o momento onde nós estamos relembrando aquela aflição do nosso Senhor Jesus Cristo quando estava para ser preso, quando ele disse assim: então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e fazer o quê? Vigiai comigo. Vigiemos e oremos, é isso que ele falou, para que não entreis em tentação. Ele não disse para que não seja tentado. Não, tentado você vai ser sempre enquanto viver na terra. Tentado eu vou ser sempre, todo dia, todo momento eu vou ser tentado. Mas eu devo estar vigiando e orando para que eu não venha ceder às tentações que me sobrevêm. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e que venhamos já neste momento participarmos deste ato tão importante para as nossas vidas, que é o ato da nossa Santa Ceia. Louvado seja Deus. Aleluia. Todos participaram? Amém. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos nós gratos, Pai, por este momento tão importante que o Senhor tem nos dado a nós, que estamos na Tua presença, participando, Senhor, mais uma vez, do cálice do pão que tem o símbolo do Teu corpo e do Teu sangue, que foi vertido por nós na cruz do Calvário. Pai querido, continua abençoando o Teu povo, abençoando a Tua igreja, dando-nos nós graça e dando-nos força, Senhor, para vencermos todas as lutas, todas as perseguições da ponta desta vida, para que possamos estarmos sempre prontos para momentos assim como esse. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nos dá, Senhor, graça, nos dá vigor físico e espiritual, Pai, para vencermos todo o mal. Eu te peço em nome de Jesus. Querido Deus, abençoe a vida de cada irmão e irmã. Perdoe-me pelo horário. Passamos bastante. Mas eu quero dizer para vocês que enquanto nós estamos preocupados em ir para os nossos lares, essas horas tem gente saindo, voltar só de manhã das paradas do mundo. E muitos que nem voltam, infelizmente. E nós vamos sair daqui, estamos na presença de Deus e vamos para o nosso lar descansar os nossos corpos. Então, não fiquem tristes pelos minutos que passaram, mas agradeço a Deus por ter lhe dado essa oportunidade de estar na casa do Senhor, se servindo-se, comemorando e relembrando a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Querido, a cantina é hoje, né? Haverá cantina hoje dos jovens adolescentes. E tem coisa boa, irmão. Tem torta de frango, catupiry, olha que beleza. Torta de linguiça, né? Com catupiry, que coisa boa. E também bolo de chocolate. É tudo que nós gostamos. Passe ali pela cantina, comprem, paguem,
Aquele que não pagar, com certeza que ele tem um caderninho aí, que essas irmãs aqui são muito amorosas, os irmãos são muito amorosos. Faz o caderninho e anota o nome dos irmãos. E crentes, como eu sempre costumo falar, e vou continuar falando, eles são pagador mesmo. Compre e depois pague. Não deixe de não pagar. Nós somos luz, tá? Luz que não paga, se apaga. Tá bom? Então, comprem e acertem na data prometida. Tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe. Ficamos nós de pé amanhã. 5 horas. Queridos, amanhã haverá ensaio dos adolescentes às 5 horas, tá? Não deixem de vir. Às 17 horas haverá ensaio com os adolescentes. E outro sim, ensaio com os irmãos, tá? Com os varões. Está faltando bastante varão, né? Nos ensaios, principalmente, tem faltado bastante. Venham para os ensaios dos varões, tá bom? Escola Bíblica Dominical, irmão. Oração antes da Escola Bíblica Dominical. E logo após a Escola Bíblica Dominical, logo após a oração, Escola Bíblica Dominical. Não deixem de vir aprender da palavra de Deus. Amém? Querido, deixa eu dar um aviso para vocês. Avisem para quem não veio que a nossa Santa Ceia é todos os segundos sábados do mês. Não haverá Santa Ceia mais domingo, segundo domingo do mês. Haverá no primeiro domingo, sábado, em São Miguel Paulista. Os que verem que não podem participar do segundo sábado, vão no primeiro sábado para São Miguel Paulista e participam. Aqueles que verem que tem um compromisso, a não ser, irmão, se alguém estiver doente, entendeu? Doente ou trabalhando, que não possa participar no primeiro e nem no segundo. Se não puder participar no primeiro e nem no segundo, nós abrimos a exceção e serviremos no domingo, tá bom? Mas pelo contrário, não. A Santa Ceia é só no sábado. Amém? Se haverá alguma pessoa que não entenda, que esteja doente ou trabalha, que não há possibilidade de ir nem no primeiro sábado e nem no segundo aqui, aí sim, nós abriremos, como é que diz? Exceção. Uma exceção e serviremos no domingo. Pelo contrário, não. Não venham participar cedo no domingo, se você teve possibilidade de participar no sábado. Porque nós temos que ter compromisso com a obra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Quero convidar nosso irmão Simbal para fazer essa oração final. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, amantíssimo Deus soberano, Pai. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, agradecendo por essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente e possamos aqui continuar na Tua presença. É o que eu te peço, que o Senhor nos leve aos nossos lares em paz. E que nessa noite possamos receber o Teu amor e o Teu carinho. É o que eu te agradeço. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Amém. Terminado em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenham um bom sono.